Boa tarde, meu povo do terceiro. Que vocês tenham uma excelente quinta. E hoje a gente vai fazer a correção, certo, das nossas atividades que foi passada pelo livro, certo? Então a gente vai corrigir hoje, como também a gente vai ter introdução a um novo conteúdo, tá certo? Então vamos começar a nossa aula. Eu espero que vocês estejam bem, certo? Não deixem de fazer as devolutivas, porque as devolutivas, pessoal, representam a sua nota e frequência em sala, tá certo? Então mande lá pelo Google Sala de Aula e o Google Formulários, ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Então hoje a gente vai ver a correção das atividades do livro didático. A correção é referente à página do dia 7 de 5 de 2021. E você estava, essa atividade estava entre as páginas 272 a 285 do seu livro didático. Continuando aqui. Passar para o próximo. Aí aqui eu dei as páginas da atividade, então teve alguns que me entregaram em caderno e outros fizeram direto na plataforma, que é melhor, né? Então eu coloquei tanto na plataforma do Google Formulário, como também quem poderia me entregar fazia, né, pelo caderno. Então continuando. E a primeira questão? A primeira questão era da página 77 do livro, o exercício era o número 4, do para recapitular. Aí ele pergunta o seguinte: em genética, qual é o nome desta figura abaixo e o que ela representa? No caso aqui, pessoal, é um heredograma, né? Então ela representa o quê? A sua árvore genética, né? Ela representa, no caso aí, nesse desenho, as suas informações genéticas familiar, representada por esses símbolos, né? Por exemplo, aqui representa menina, aqui representa menino, aqui representa os filhos, aqui representa uma relação entre casais que surge um filho. Então, o heredograma, eu até coloquei aí a resposta, né? Para quem não fez, ou quem fez mais ou menos parecida, significa isso. Trata-se de um heredograma ou genealogia, que é a representação gráfica da transmissão de determinadas características entre membros de uma família e indivíduos aparentados com ela. Então, nesse caso aqui, é uma genealogia falando sobre as doenças. Por exemplo, essa pessoa está infectada, que passa o material para essa outra. E essas duas estão infectadas, que transmite também o material. Então o heredograma é isso, é saber ler essa simbologia, certo? Qualquer dúvida me chame lá no privado do WhatsApp. Vamos para a próxima. Segunda questão, nós tínhamos aqui a questão era o seguinte, a 2, né, que estava na página 78 do livro e correspondia à questão 2 do vestibular do Enem. Então ela fala o seguinte: o heredograma a seguir representa a herança de um par de genes, entre os quais a dominância, os símbolos escuros. Então quer dizer, tudo que for escuro é dominante, como esse caso e esse caso aqui. O restante, que está com símbolos claros, é recessivo, certo? Aí ele pergunta: nesse heredograma, não se pode determinar o genótipo do indivíduo, no caso aqui, qual é o que não pode se determinar, se ele não tem doença ou não. Então, esse daqui era portador de doença que casou com esse aqui. Então, essa daqui era uma mulher que casou com um homem. Tiveram 3 filhos. Nasceram 2 meninos e uma menina. Essa menina levou material genético, né, da doença. Um menino, no caso aí, ele manifestou a doença ou a característica. Quando ela se casou, quando essa menina se casou com esse outro menino, tiveram mais 2 filhos. Agora veja o seguinte, porque seria a alternativa 7, né? Se a gente for analisar, ó, a doença, quem é portadora, né, a mulher, passou para o homem, tá vendo? Ó? Então aqui é um homem.
certo? Esse homem e a mulher que ficou portadora da doença, certo? Que se casou com outro homem e tiveram 2 filhos. No caso, se a doença se manifesta em 11, nos homens, então por que esse daqui não está pintado? Né? Então, quando se há um retrocruzamento, esse daqui deveria estar pintado, porque se manifesta em homem, não mulher. Né? Então, aqui se manifestou no homem, não se manifestou no homem, que era para se manifestar, e se manifestou na mulher. Então, no caso aí, o 7 seria a alternativa correta, certo? Porque eu não posso determinar o genótipo do número 7. Ok? Qualquer dúvida, vocês me chamam. Ok? Vamos passar para a próxima. Nessa próxima, deixa eu pegar aqui o papelzinho para apagar o quadro. Eu tinha até deixado um papelzinho aqui próximo. Bom, deixa eu apagar aqui. Aí nós temos outro heredograma, né? Vamos ver o que é que ele pede. Estava na página 107, o exercício era o número 5, biologia no vestibular do Enem. Então aqui eu estou colocando as páginas, né? Por onde você ia achar. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença. Pelos quadrados e as mulheres pelo círculo. Então está dizendo que essa herança é pelo quem? Que eu falei na última aula passada. Pela herança do sexo, né? Quem é dominante na herança do sexo? O homem. Quem é recessivo? A mulher. Né? Então eu sei que a mulher é dominante e o homem é recessivo. Qual é o padrão de herança observado por essa doença? Então tinha que ser por sexo, primeiramente. Então, ligado ao sexo, ó. Aqui já estaria correto, ó. Recessivo ligado ao Y. Mas não é só o Y, tem que ter o X também. Então tinha que ser XY. Por isso essa questão estaria errada. Codominante autossômico não é os cromossomos autossômicos que carregam a bagagem genética, e sim pela herança do sexo. Então, recessivo ligado ao sexo. Não, se os homens são representados, no caso aí, as pessoas são portadoras raras desse tipo de doença, os homens são representados pelos quadrados. No caso, se é recessivo, não, é dominante. Então estaria errado. Pois não ocorre a transmissão no pai. A gente está vendo aqui que tem os pais que estão contaminados. Ó. Tá aqui um pai num casamento e ele aqui está. Ó. Um pai que se casou com uma mulher. Um pai que se casou com a mulher. Então não ocorre pela transmissão do pai, está errado. Dominante autossômico. Autossômico é herança através das características, não ligada ao sexo. Então ficaria só essa alternativa aqui. Dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Então, pessoal, nesse caso aqui a gente tinha que fazer o quê? A leitura desse heredograma e a interpretação. Quem perdeu essa aula tem que assistir às aulas anteriores que eu falo nessa questão da leitura genética, certo? Qualquer dúvida é só me chamar. Então vamos passar para a próxima. Eu vou apagar aqui. Então vamos para a próxima. Aí a próxima fala assim. Um homem daltônico, ela está na página 107 do seu livro didático, exercício número 4, Biologia no vestibular do Enem. Um homem daltônico destro, quer dizer, um homem que escreve com a mão direita e daltônico. Filho de pai canhoto. Então, o pai daquele homem é canhoto. Casa-se com uma mulher de visão normal e canhota. O casal tem uma criança do sexo masculino daltônica e destro, quer dizer, a doença se manifestou no filho que foi herança do pai, né? Então, do pai passou para o filho, né?
Considerando que o daltonismo é condicionado por um gene recessivo ligado ao X, e o uso da mão esquerda é determinado por um gene autossômico recessivo, é correto afirmar que esse casal pode ter filhas daltônicas? Sim, pode ter. Porque se o homem é portador, tanto faz homem como mulher, devido a essa herança autossômica que acumula nos genes, vai repassando de pai para filho. Então seria correto. Todo filho do sexo masculino desse casal serão daltônicos? Todos os filhos e as filhas também. Então, essa estaria errada porque faltaria um complemento, né? Que aqui fala só do sexo masculino. Então, é filhos e filhas, viu? Todas as crianças desse casal serão destras? Não, ele não fala sobre isso. Porque o pai é canhoto, o avô é canhoto, né? Então, pode ser que ele herde o canhoto, os filhos, né? A mulher heterozigótica e ambas as características, não, a mulher é homozigótica, porque ela é portadora do cromossomo XX, que é igual. Então estaria errada. E a criança herdou o gene do daltonismo herdou o gene para o daltonismo do pai? Não, já vem desde o avô essa herança, né? Então, no caso, seria a resposta a primeira aí. O casal pode ter filhas daltônicas, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me chamem. E a última questão, né? Para finalizar essa correção do livro, explique o significado da expressão. Algumas características humanas são transmitidas de acordo com a primeira lei de Mendel. Né? Porque a lei de Mendel ele fala o quê? Aí eu coloquei aqui. A expressão significa que essas características são determinadas por um par de alelos. E o que é o par de alelo? Um alelo, como eu expliquei, é a metade de um cromossomo. Nessa metade tem o quê? O material genético chamado DNA. Ele é que vai dar a informação através do gene, que é a escrita, nomenclatura do nosso DNA, que traz as nossas características, né? Então, quando tem essa junção num par de alelo, que forma um cromossomo, né? Onde se tem um DNA nas pontas, aí você tem essa codificação genética para fazer a leitura. Então, a geração por meio de gametas que apresentam aleatoriamente um desses pares de alelo. A gente herda, por exemplo, 23 do homem e 23 da mulher, que dá um total de 46 pares de cromossomos. Certo? Então, no caso, a herança ela vem, né, através dos alelos. Então, se você colocou uma resposta parecida como essa, escreveu lá, sua resposta está correta. Se não, está aqui a resposta do conteúdo, tá certo, meu povo? Então, finalizamos uma das partes, né? Agora a gente vai passar para o conteúdo novo da nossa aula, tá certo? Então, eu agradeço desde já por assistirem às nossas aulas. Não esqueçam de dar a devolutiva e até a próxima aula, meus queridos. Até mais tarde. Tchau, meu povo. Tudo de bom.